Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, até agora, o que foi que nós fizemos? Criamos tabelas, views, fizemos selects no banco que é salvo automaticamente, ou seja, ele é criado automaticamente quando você instala o Postgres. Mas e se eu quiser outros bancos? É utilizado mesmo o banco Postgres em produção? Não, não é utilizado. A gente vai saber como criar bancos, esquemas e usuários hoje. Eu sou o Johnny Magalhães e vamos comigo. Pessoal, como eu falei, o banco Postgres ele não é utilizado em sistemas em produção. Ele salva outras informações que a gente vai ver mais adiante. O mais comum é que quando você cria um sistema, você vai criar um sistema, por exemplo, de controle de vendas. É comum que você crie um banco chamado controle de vendas, ou o nome do banco da sua empresa, ou qualquer outro nome. E as suas tabelas vão ficar nesse banco. As suas views vão ficar nesse banco, os seus índices, as suas chaves estrangeiras, suas constraints, tudo nesse banco. E também, quando você trabalha no mesmo banco com equipes diferentes, vamos supor que é uma equipe com vários módulos diferentes no seu sistema. É comum você criar um esquema, ou seja, é como se fosse uma pasta. Você vai organizar o seu banco. Imagina que você tem um banco de dados chamado controle de vendas. Lá você pode criar um esquema chamado vendas. E nesse esquema vão ter as suas tabelas e as suas entidades referenciadas ao seu negócio de vendas. Você pode ter também um esquema chamado RH, que vai tratar apenas das informações relacionadas a recursos humanos. Pode ter um outro esquema já com o nome financeiro, que vai ter lançamentos financeiros, informações apenas financeiras. Então, é muito comum a criação de bancos de dados separados por sistema e também a criação de esquemas por módulos para separar o seu banco de dados de forma com que fique mais fácil de trabalhar entre equipes e intra-equipes, tá bom? E com isso, também é muito comum a criação de usuários em que o usuário X vai ter acesso ao esquema Y, o usuário A vai ter acesso ao esquema B e assim por diante, para ter um controle de acesso de quem vê o que no mesmo banco de dados, tá certo? Vamos ver como é que funciona na prática a criação de todos esses componentes. Vamos comigo? Então, pessoal, nós estamos aqui no nosso banco Postgres, que não é utilizado em produção. E como é que a gente faz para criar um novo banco? Vamos cadastrar aqui, ó. Create Database Vendas. Controle vendas. Controle vendas. Automaticamente, quando você cria um banco, quem criou o banco passa a ser o dono do mesmo. Ou seja, ele tem todos os privilégios de acesso nesse banco. Então, a gente vai criar aqui uma nova conexão. Clicar aqui. Postgres. E aqui no banco de dados, nós vamos colocar controle vendas. E aqui a nossa senha que a gente já tinha cadastrado, que foi Postgres, para ficar tudo igual. E vamos Postgres e vamos testar nossa conexão. Tá aqui, ó, conectado. Então, esse banco existe, o usuário também existe, tá tudo certo. Vamos criar aqui controle vendas. Se a gente abrir esse banco, o que é que ele vai ter? O esquema public, público, com nenhuma tabela e já vem por padrão. E como é que a gente faz agora para modularizar o nosso banco de dados? Vamos aqui, ó, editor SQL, abrir um editor de SQL. Veja que aqui eu estou no esquema public, controle vendas, ou seja, eu estou no banco controle vendas. Nesse caso aqui, deixa eu fechar esses outros. Nesse caso aqui, eu estou no public Postgres. Então, eu estou no banco Postgres e aqui eu estou no banco controle vendas. Eu vou criar agora minhas pastinhas, ou seja, meus esquemas, baseado no meu negócio. Então, no meu controle de vendas, eu tenho também um esquema chamado RH. Então, eu vou aqui, create esquema RH. No meu banco também, no meu banco controle de vendas, eu tenho um esquema chamado financeiro,
que vai ter as informações das tabelas do financeiro. Ctrl Enter aqui, executei. E eu tenho um esquema chamado vendas. Por exemplo, estoque. Por exemplo, esquece não, estoque. Com isso, nós temos agora, se eu der um F5 aqui no meu banco, eu tenho agora 4 esquemas diferentes. E eu consigo agora colocar cada um no seu quadrado. Se eu quiser, por exemplo, criar agora uma tabela chamada lançamento. É um lançamento financeiro. Se eu coloco aqui, ó, create table lançamento ID serial valor, ele vai ser um numeric de tamanho 19 com 2 casas decimais. Data lançamento, ele vai ser um timestamp, ou seja, uma data com hora, com um valor padrão now, ou seja, agora. Se eu criar essa tabela aqui, onde é que ele vai criar? Ele vai criar no meu esquema público, porque é onde eu estou conectado. Então, se eu quiser mudar, eu tenho que vir aqui em financeiro. Agora eu estou no esquema financeiro. Ou clicar aqui e abrir um editor por aqui mesmo. Ou colocar use financeiro, ele muda para o esquema financeiro. Então, se a gente criar aqui agora, ó, ele vai criar a nossa tabela. Se eu der um F5 aqui no meu esquema público, não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não criei a tabela lá. Eu criei minha tabela no meu esquema financeiro. Então, todos os meus lançamentos vão ficar na minha tabela lançamento do esquema financeiro. Então, agora eu posso dar um select na nossa tabela. Lançamento. Ó, tá aqui. Não tem nenhum registro, como é o normal, porque nós acabamos de criar. Agora, se eu for, por exemplo, para o esquema RH, e eu fizer essa consulta, ele vai dizer, eu não conheço essa tabela lançamento. Ele poderia até dizer, eu não conheço essa tabela lançamento no esquema RH, mas não, ele não diz aqui. Por quê? Porque ele vai procurar essa tabela lançamento aqui, e ela não existe. Então, como é que a gente faz para acessar esse valor? Se você tivesse num sistema operacional, no Windows, por exemplo, você ia subir uma pastinha, ia chegar na pasta esquemas, depois você ia entrar em financeiro, depois você acessa o lançamento. Então, você sobe uma, financeiro, e desce para lançamento. Então, dessa forma, eu consigo, no meu esquema RH, acessar a tabela de lançamento. Isso é normal acontecer? Bom, vai depender do negócio. Se o negócio permitir que o usuário que acessa o esquema RH também tenha acesso ao esquema financeiro e a tabela de lançamento, tudo bem. Se não puder, ele vai ter um erro de permissão. E falando em permissão, a gente vai criar aqui agora um usuário. Vamos criar. Create user Johnny with password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. O meu Johnny está criado. E agora nós vamos criar uma conexão para o usuário Johnny. Imagina que ele é um sistema que está acessando o nosso banco. Então, nós vamos aqui no nosso banco, controle, vendas. Nosso usuário é Johnny. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clicar em concluir aqui. Eu vou mudar aqui o nome desse controle de vendas 2 para ficar aqui, ó, controle de vendas Johnny. Para a gente saber que essa conexão é a do Johnny. Bom, tá aqui, conectei, certinho conectei. Tá aqui meu controle de vendas, meu banco, meus esquemas, minha tabela financeiro e minha tabela lançamento. Tá aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um F3 aqui, ou botão direito, editor SQL, abrir script SQL. Então eu estou no nosso public, controle de vendas, mas nessa conexão aqui, ó, controle de vendas Johnny. Então eu vou fazer o seguinte, vou botar financeiro para não precisar mudar aqui em cima, tá? Financeiro.lançamento. Aí ele disse, opa,
Permissão negada para o esquema financeiro. Significa, essa conexão, esse usuário não tem acesso a esse esquema. Como é que eu resolvo isso? O dono do banco pode dar acesso ao usuário. Como é que a gente vai fazer? Eu estou aqui no meu banco controles vendas, eu vou fazer o seguinte. Para eu dar acesso, eu uso, ou alguma permissão, eu uso o comando grant, a palavra grant. Para eu tirar acesso, eu uso revoke, tá? Revoke, de revogar. Então, eu vou garantir aqui acesso. Para garantir o acesso a esquema, o tipo de permissão é usage. E usage. Usage, onde? Um esquema financeiro to Johnny. Pronto. Agora a gente vai tentar executar aquele SQL. Vamos lá. No meu controle de vendas Johnny. Agora ele mudou o erro. Ele disse, opa, permissão negada para a tabela lançamento. Então ele consegue acessar o financeiro, mas ele não consegue acessar a tabela lançamento. A gente pode dar permissão para ele. Vamos fazer o seguinte. Grant select in esquema financeiro aliás, on table lançamento em esquema financeiro to Johnny. Opa. Então a gente vai colocar grant select on table financeiro ponto lançamento, porque financeiro ele já tem acesso ao usage para o Johnny. Então ele vai dar o grant a permissão de fazer um select na tabela financeiro to Johnny. Então se eu vier aqui agora na tabela controle de vendas, na conexão controle de vendas Johnny e tentar consultar, agora eu consigo. Vamos fazer agora um novo teste. Se eu quiser inserir, insert into financeiro ponto lançamento valor values esse valor aqui ponto 35. Por que eu não vou botar o ID nem a data de lançamento? Porque o ID já é serial e a data de lançamento já tem um valor padrão. Opa! Permissão negada para a tabela de lançamento. Mas eu não consigo consultar? Consigo. Mas aqui são grants diferentes, são permissões diferentes. Se eu quiser que ele tenha acesso a inserir, eu tenho que botar insert. E agora eu consigo inserir o meu, não consigo inserir meu dado, por quê? Porque ele não tem acesso a consultar a minha tabela lançamento e DSEC. O que é a minha tabela lançamento e DSEC? Se a gente for aqui na tabela de lançamento, ele vai ter aqui uma coluna chamada financeiro, lançamento e DSEC, que é o valor padrão do meu campo serial. Então eu preciso também dar acesso select on table financeiro, como é o nome da tabela? Eu esqueci agora. Lançamento e DSEC. Lançamento e DSEC. Talvez não seja uma tabela. E aqui a gente testa o nosso insert. A gente não consegue ainda, por quê? Porque quando a gente atribui um valor para o nosso lançamento e DSEC, ele altera esse valor. Então a gente vai ter que fazer o quê? Dar uma permissão de select, insert, update, financeiro. Opa. Usage, select, update. Usage, select e update na minha sequence. E agora, se a gente fizer o insert, a gente consegue inserir um valor na minha tabela lançamento. Eita, eu botei o lançamento com o valor errado. Então eu vou alterar aqui. Vamos alterar aqui no braço.
update financeiro.lançamento, set valor igual a, era só 45, o ID igual a 1. Ele vai dizer, opa, permissão negada. Por quê? Porque eu dei acesso ao quê? Ao select. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Eu dei acesso ao meu select, mas eu preciso dar acesso ao update. Insert, que eu já dei também. E se eu quiser outra função, deletar. Então eu consigo ler, atualizar, inserir e deletar para Johnny. Então agora eu consigo fazer o meu update. Se eu consultar agora o meu lançamento, 45. Se eu quiser deletar, delete from financeiro.lançamento. Ele vai dizer aqui que eu não botei um L e eu consigo deletar. Então é assim que a gente faz o controle de permissão por usuário, por esquema e por tabela no nosso banco de dados, tá bom? Então, pessoal, é assim que a gente faz esse tipo de controle. Nós criamos um usuário, criamos um banco de dados novo, criamos esquemas novos, tabelas novas e demos acesso apenas ao que a gente queria e precisava para o usuário específico que a gente cadastrou. Com isso, nós temos um controle de acesso no nosso banco de dados para que vários sistemas e vários usuários consigam utilizar de forma segura as suas informações. Pessoal, essa aula é apenas parte do processo de aprendizado. Eu preciso agora que vocês acessem a plataforma, leiam o texto de aprofundamento, respondam as questões do quiz, respondam a questão aberta de fórum e comentem na resposta de 2 outros colegas. Até mais!